Entramos em fevereiro e eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Cadê aquela mulher que você prometeu em janeiro? Qual foi a mudança visual, seja o corte, aquela cor ou até mesmo aquele estilo mais ousado que você prometeu fazer e ainda não teve coragem? Oi, eu sou a Sudolene e você está no SD Talks. Esse é o nosso encontro semanal, um bate-papo entre amigas que vai muito além do estilo e de acessórios. Aqui a gente fala de vida real, de empreender e eu abro meu universo de histórias e experiências com você. A conversa de hoje surgiu por conta de um post que eu publiquei dia 11 de janeiro, em que eu perguntei se existe algum medo que te impede de usar a roupa que você realmente ama. E algumas seguidoras me responderam 2 pontos que são, assim, campeões, sempre que essa pergunta surge. Primeiro que o meu trabalho não me permite, ou o julgamento das pessoas acaba me travando na hora de realmente eu ser quem eu sou, ou quem eu quero ser. E muitas vezes a gente não muda o visual porque tem medo realmente de não ser aceita nos círculos onde já transita. Mas deixa eu te falar que se você quer resultados novos, você precisa realmente de uma nova imagem, de uma nova mentalidade, de uma nova forma de realmente enxergar como que você vai conquistar tal coisa se você não fizer mudanças. Na consultoria de imagem, a gente trabalha muito essa questão visual, porém, existe um autoconhecimento ali no processo da consultoria que você vai mudando a tua cabeça na hora de você entender que a tua imagem tem que acompanhar aonde você quer chegar. Então, assim, se você não muda a forma de pensar, realmente você vai travar. Enquanto você ficar se sentindo pequena ou somente se encaixando aonde os outros querem que você se encaixe, realmente as coisas não vão fluir. Então, assim, na consultoria, eu percebo que as pessoas vão renascendo quando elas estão passando por um processo da consultoria, se redescobrindo, porque muitas vezes muita coisa está travada ali dentro dela por conta do externo. Conforme ela vai libertando esses excessos de informação, de medos, dos julgamentos, o visual dela começa a florescer, o visual dela começa a mostrar de outra forma o estilo e a essência da pessoa realmente vai aparecendo, porque ela vai entendendo que muita coisa que trava ela tá ali dentro dela mesma, tá dentro dos pensamentos, dos medos, de se esconder atrás de algo que ela não é, mas acaba sendo porque ela não entende que ela pode ser quem ela quiser ser, e não seguir o que as pessoas querem que ela siga, ou não se colocar dentro de caixinhas que normalmente as pessoas acabam colocando a gente mesmo, né? Ah, fulana é isso, aquela é aquilo, e você acaba indo nessa Maria vai com as outras, que eu gosto de trazer esse termo aqui, e no fim você acaba se perdendo quem você é, perdendo a tua essência, entende? E claro, mudança exige estratégia, exige tempo, exige vontade mesmo de passar por isso. Não é sobre mudar por impulso, é sobre mudar por intenção. Se você quer ser vista como alguém de nome, de alguém de grande importância, ou como uma líder, talvez aquele visual muito menininha que você carrega há 10 anos precise ficar lá pra trás, né? E então, assim, se você tem medo de fazer essa transição, no início eu sempre recomendo você começar com os acessórios. Porque, assim, às vezes você não tem coragem ainda de cortar o cabelo, de mudar uma cor, ou de, talvez, incluir certas peças de roupa ali no seu guarda-roupa. Então, troque ali talvez peças que são mais básicas por uma peça que já traga um certo diferencial no teu visual. E eu falo isso tanto pra roupa, mas principalmente pro acessório. Eu sei que desde que eu comecei a ter loja, muitas pessoas às vezes tinham medo de usar acessórios. Eu conheci uma menina que ela não usava nada de acessórios. Aí ela começou a me acompanhar, começou a conhecer mais a marca, a me conhecer, e ela passou a colocar acessórios no visual dela. E eu lembro quando ela me falou isso, ela falou: comecei a usar acessórios por causa de você, porque você sempre fala de como eles trazem uma diferença no nosso visual. E realmente, ela começou com uma gargantilha pequena, e aos poucos ela foi colocando um brinco, uma pulseira, ela foi perdendo aquele medo, porque ela foi conhecendo quem ela era, quem ela queria ser, e também trazer elementos que dizem mais sobre quem ela é, de fato. Quem é você? Eu pergunto hoje aqui pra você nesse episódio: quem é você afinal? Você é o que as pessoas querem que você seja, ou você realmente é a pessoa que você tá sonhando em ser, que sempre quis ser, mas nunca teve coragem de mostrar isso publicamente? Julgamentos, gente, é que nem eu respondi uma das meninas lá quando comentou no meu vídeo. Eu falei: julgamento sempre vai ter. Você fazendo ou não, as pessoas vão estar falando. Só falar, as pessoas sempre vão falar. Se você mudando ou não, você vai estar na boca das pessoas da forma que elas quiserem falar. Entende? Por isso que eu falei pra menina, eu falei: olha, enquanto você tá se privando, deixando de fazer as coisas, você tá feliz? Não tá feliz. Você tá seguindo o que você quer? Não tá. Você tá seguindo o que o externo quer que você siga. Eles estão te colocando numa caixa em que você não se vê ali dentro, mas você fica presa porque tem medo de sair. Porque eles vão julgar, mas já não estão julgando você estando ali? Então, assim, se você não sustenta ainda o visual, a ideia, o estilo, quem você é, realmente comece aos poucos. E isso aconteceu muito comigo, gente, porque hoje eu falo de estilo. Eu trago muito essa questão de você saber se vestir, saber usar um acessório. Sou consultora de imagem, tenho uma loja de acessórios. Mas se eu contar que antigamente eu fui muito julgada.
Na minha adolescência, principalmente, eu não era uma pessoa que me arrumava muito, eu não me importava muito com essa questão da imagem. Tem um vídeo meu aqui que eu falei das minhas transições de estilo já, vou linkar pra quem estiver vendo pelo YouTube aqui. E realmente eu não cuidava muito da minha aparência, eu só queria me divertir, viver as experiências, ir nos eventos, sabe, estar com a galera. E realmente eu me vestia assim de forma mais... vou porque eu quero pôr essa blusa. Não era muito assim, hoje em dia. Que nem isso aqui, pra mim, antigamente não existia. Eu não usava blazer, eu não usava esse monte de acessórios. No máximo um colarzinho, uma correntinha e olha lá. E no meio da galera, eu comecei a ser julgada, eu comecei a ser criticada. Eu acredito que muita gente que me assiste aqui, seja millennium, né, tenha a minha idade, seja ali, cresceu na mesma fase de adolescência que eu, e a gente tinha aqueles primeiros aplicativos de mandar perguntas anonimamente. Eu acho que era... você lembra o nome daquele? Não, né? Tinha um que era bem típico lá, que você se cadastrava e as pessoas mandavam perguntas de forma anônima ou, sei lá, falava o que queria ali porque não aparecia quem era. E muitas vezes eu recebia mensagens ali que era nítido que eram mulheres que estavam mandando pra mim e meninas que andavam comigo. E da mesma forma que eu descobri outras coisas que aconteciam depois por trás, né? Então, assim, na minha frente era uma coisa, mas pelas costas era outra. E isso foi me incomodando, de certa forma? Foi. Mas na época eu tava assim, tão tipo, dane-se. O que quando acontece alguma coisa assim, eu falo, tá, se anda comigo, mas é uma coisa, pelas costas é outra, vai estar me julgando, por que eu vou continuar andando junto? Entende? E, assim... Depois que eu recebi alguns comentários, eu passei a me afastar dessas meninas e passei a incluir elementos que foram modificando um pouco o meu visual. Então, nessa época da adolescência ali, eu lembro que eu tinha algumas vocalistas de banda já que eu admirava muito, que eu achava o estilo muito legal, que nem eu sempre fui fã da Simone Simons, da Alison, enfim, dessas vocalistas de metal. E eu lembro que eu comecei a enxergar o que elas usavam ali que eu poderia incluir também no meu estilo. De certa forma, as perguntas, os comentários negativos dessas meninas não me fizeram ficar chateada, porque, assim, você fica um pouco, mas sabe quando não se deixa levar naquilo? Porque você fala, se vocês são desse tipo, por que eu vou andar com essa gente? Então eu me afastei, mas passei eu peguei esses comentários de uma maneira em que, assim, vou transformar isso de forma positiva pro meu estilo, pra mim, e vou mudar. Eu lembro que quando eu passei a incluir alguns elementos diferentes, que nem eu falei no começo, você passa a incluir acessórios, talvez, alguns elementos. Eu comecei a incluir lenços. Eu sempre gostei bastante de usar lenço, eu não tenho usado porque tá calor. Lenço, aqueles que você amarra aqui, aquele mais quadradinho, sabe? Que você amarra em formato V. Eu comecei a incluir lenços de caveira, um cinto diferente, uma pulseira diferente. Eu comecei a incluir alguns elementos que já iam mudando um pouquinho o meu visual. Eu lembro que teve um show que foi a minha primeira aparição, bem diferente do que eu tava acostumada aí, que eu sempre fui muito fã de thrash metal, né? Então, assim, eu lembro que eu fui numa noite de bandas de thrash. E normalmente eu ia bem thrasher, né? Bem coletinho, bem montada no estilo das bandas. E nessa noite dessas bandas, eu lembro que eu fui bem diferente. Eu fui com uma roupa bem mais arrumada. E foi daí que surgiu, até sapatilha. Eu comprei uma sapatilha com spikes. E na época isso pra gente era, nossa, o boom. É da mesma forma que, acho que foi na mesma época que surgiu aqueles lenços de caveira, que eu até fiz um episódio aqui falando no outro podcast. Vou linkar aqui no YouTube, pra quem está me vendo pelo Spotify, no meu outro podcast, posso deixar linkado embaixo. E eu lembro que nessa época, assim, começou a ter um boom das caveiras e um boom daquelas taxinhas, dos spikes. E eu lembro que saía sapatilhas, tinham sapatos que tinham spikes, que tinham taxas, e eu lembro que eu comprei uma pra mim. Então, nesse show, quando eu fui, eu lembro que eu fui montada muito diferente do que eu tava acostumada, e foi aí que eu comecei a realmente, falei, tá, vocês estão falando mal de mim? Então agora falem, vamos ver o que vocês vão falar agora, né? E daí eu lembro que eu fui bem diferente, e foi nesse evento que surgiu o meu apelido de Paty do Metal. Porque daí eu tava bem mais arrumada pra um lugar que normalmente eu ia bem mais... Não vou dizer desleixada, mas eu ia bem típica ao estilo das bandas que tocavam ali, ao estilo realmente do que eu gostava. E eu lembro que foi a partir desse dia que o meu apelido de Paty Metal surgiu. Foi acho que em 2009 isso. 2009, 2010 mais ou menos. E daí eu percebi que assim, as pessoas, se você tá andando de forma zoada, de forma que não encaixa, elas estão falando. Foi eu me arrumar, aí também surgindo os julgamentos, os apelidos. Só que eu falei, cara, dane-se, vocês querem falar? Falem. Só que eu vi algumas coisas que foram melhorando, conforme eu fui mudando meu visual, eu vi que algumas coisas foram melhorando, foram se encaixando de forma mais positiva na minha vida, eu fui conquistando outros espaços, e nisso eu já tava estagiando, já tava fazendo faculdade, então assim, outras coisas começaram a fluir na minha vida conforme eu fui mudando o meu estilo, trazendo elementos que por mais que sim, eu tivesse que amadurecer ali a imagem, eu tava ainda sendo quem eu era e quem eu queria ser, e trazendo coisas que diziam quem
Quem é a Su, afinal? Então, por isso que eu digo assim, as pessoas vão falar, bem ou mal, você fazendo ou não. Então vai de você. Aí assim eu falei, cara, conforme eu fui mudando, fazendo essas modificações, as pessoas continuavam falando. E com o tempo, muitas foram se acostumando, entendendo que, tipo, cara, ela não tá nem ligando. Porque assim, você tem que sustentar essa imagem. Então assim, eu comecei aos pouquinhos. Comentários, sempre tinham comentários. Mas até hoje tem comentários. Até hoje existem apelidos, existem picuinhas. Mas assim, eu falo, o que eu faço pra... Uma coisa que eu faço que vocês deveriam fazer é começar a não se importar e pensar, cara, você tá falando, deixa eu falar. É porque você tá fazendo certo, entende? Então, assim, tem quem tá se inspirando em você e vai ter quem não tá se inspirando porque só sabe falar mesmo e vai ficar falando. Então, assim, vai de você escolher quem você quer estar com você e o que você vai tirar de lição disso tudo pra realmente se fortalecer, crescer e fazer essa mudança acontecer. E essas picuinhas, pra vocês verem, isso aconteceu lá por 2009... Foram se passando vários anos, fui me afastando dessas pessoas, as fofocas continuavam, porque sempre tem, mas eu peguei disso tudo que eu passei, eu transformei em negócio, porque hoje eu estou aqui ensinando as pessoas, passando a minha experiência e contando como que isso me fortaleceu para eu não deixar eu ser o que os outros queriam que eu fosse, entende? Então assim, hoje eu me sinto mais livre sendo eu, me vestindo da forma que eu gosto, trabalhando com o que eu quero. Eu aprendi a gostar da moda, eu aprendi a gostar de estilo, aprendi a gostar de me vestir bem, porque eu sei que isso me dá uma força, me abre portas, né, de certa forma. Hoje eu tô de vermelho aqui, eu fiz questão de colocar uma cor hoje aqui pra fazer esse episódio, porque cor é uma coisa que eu nunca fui de incluir no meu estilo, mas eu passei a incluir em alguns pontos. Esse blazer aqui, eu amei, foi meu irmão que me deu de presente, inclusive, no Natal, acho que retrasado. E eu lembro que eu queria já um blazer vermelho, que eu achava lindo, né, e tudo. E daí eu falei, eu quero incluir cores. E são cores que eu gosto de incluir, não que eu siga a minha cartela. Eu não sigo a minha cartela de coloração. A minha cartela, eu sou... verão frio. E é uma cartela que não tem preto. É uma cartela que o máximo do preto é um cinza chumbo. Amo, adoro. E só que eu falei, cara, você não precisa seguir 100% uma cartela. Você tem que seguir realmente o que faz parte da tua essência. Por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas não passam por um processo de consultoria porque elas têm medo de que vão se encaixar realmente em caixinhas que a consultora vai colocar. E não é assim que funciona. Por isso que eu, quando faço um processo de consultoria com alguma cliente, eu não vou colocar ela em caixas que ela não quer e que não faz sentido pra ela. A gente vai realmente incluir coisas que fazem sentido pra quem ela é, e isso vai mostrar ela pro mundo de uma forma que as pessoas ainda não tinham visto. E ela sendo quem ela tem vontade de ser, faz uma diferença absurda. Eu não sei se eu me enrolei muito pra fazer esse post hoje, esse conteúdo de hoje. Eu acho que talvez tenham entendido, mas por isso que eu digo que se você fez promessas de mudança pra este ano, siga com elas. Mesmo que você ache que, nossa, eu quero sair disso para aquilo que tá muito diferente do que você tá acostumada, vai aos poucos. Comece a incluir aos poucos. Realmente tem mudanças que às vezes a gente sente ali, mexe muito com a gente, e é normal mesmo, porque tudo que mexe com quem a gente tá acostumado, acomodado, e ter que sair dessa bolha para ir para um outro lugar, exige coragem, exige disciplina, exige conhecimento, exige vários pontos que você vai trabalhando ao longo desse caminho até você chegar onde você quer. Então, por isso que eu digo, não tenha medo de fazer essa mudança que você prometeu pra você fazer esse ano. Faça, comece aos poucos, comece com elementos que vão te ajudar a chegar aonde você quer. Inclua acessórios, inclua uma cor, um corte de cabelo. As pessoas vão começar a perceber e vão realmente começar a falar e fazer comentários relacionados a essas mudanças. É normal, como eu falei. Só que assim, não se deixe abater, não se deixe levar por comentários que talvez não agreguem. Vai ter pessoas que vão elogiar, porque elas estão vendo que tá fazendo bem, tá vendo que, nossa, que legal, isso tá sendo sensacional pra você. Como vai ter os comentários que, de certa forma, você precisa eliminar. Então, assim, vai sustentando, porque hoje em dia, pra você chegar num estilo que você, assim, a pessoa tá falando na tua cara que tá horrível, pra você tá fazendo sentido, você tem que sustentar aquilo ali. Hoje em dia, eu sustento o meu estilo, eu sustento quem eu sou, por quê? Eu sei como foi passar lá no passado, passar por comentários de meninas que se diziam minhas amigas, que faziam picuinha, faziam comentários ridículos, mas aquilo só me fortaleceu e foi me fortalecendo assim de um jeito que hoje, se quiserem falar, eu não tô nem aí, sabe? Eu me afastei de todas, porque eu falei, se tá me fazendo mal, por que eu vou andar junto? Na minha frente é uma coisa, pelas costas é outra. Não quero isso pra mim, entendeu? Só que eu sustento
a minha caminhada de não ter uma amiga, não ter o mesmo grupo de pessoas que andavam comigo, porque assim, tem pessoas que gostam do que eu falo, do que eu trago, do que eu compartilho, como tem pessoas que realmente não querem apoiar porque talvez até vejam que você teve essa evolução e você tá sustentando tudo isso, mas elas não querem deixar elas não podem fazer comentários que talvez elogiem você, porque sabe que vão lembrar daquilo que fez no passado, entende? Então, assim, eu sei muito bem quem foram as pessoas que fizeram os comentários comigo, quem me zombou, eu sei muito bem. E só que eu, assim, hoje em dia ignoro porque pra mim já não faz mais diferença. Pelo contrário, eu agradeço, porque hoje eu vejo que eu trabalho em cima de toda essa bola de neve que aconteceu, eu trago esses conteúdos aqui porque eu sei que muitas meninas me acompanham e se identificam comigo. Eu sei que muitas começaram a trazer o estilo que sempre quis trazer hoje, depois dos 30, depois dos 40, porque começaram a enxergar que realmente falar sempre vai ser falado. Então, pega e faça. Deixa falar. Você tá falando é porque tá bom, porque tá certo, porque assim, deixa fazer, sabe? Você não tá fazendo mal pra ninguém, você tá fazendo bem pra você mesma. É isso, meninas. Eu acho que, eu não sei se ficou confuso o episódio de hoje, como eu falei, eu fui falando, trazendo histórias, e no meio eu acabo me atrapalhando bastante, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem que eu queria pra vocês hoje, e realmente, se você prometeu uma mudança, pegue e faça. E depois me conta como que foi esse processo. Chega aqui, final do ano, dezembro, comenta, te ouvi esse ano lá no comecinho do ano e fiz essa mudança e deu muito certo. Um beijo e boa semana.